Você acabou de passar pela rotina da MS Gás e aí não sabe se foi bem, se foi mal, você já tem um parâmetro, né? Inclusive o resultado deve sair agora dia 14. Aí vem aquela pergunta: será que eu paro? Será que eu continuo estudando? Né? Aí você volta para sua rotina, trabalho, é filho, é um casamento, aí tem que voltar para a igreja, aí tem todo o tempo ocupado, e aí a conta não fecha no final do mês, e aí você fica se perguntando: qual é o próximo passo? Quais são as oportunidades que estão previstas para mim, né, para esse ano? Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar como você aproveita o que você estudou para a MS Gás em prol de dois grandes desafios que devem ocorrer ainda no ano de 2026. Logo após a vinheta. Fala pessoal, tudo bom? Irazê aqui na área novamente com vocês. Hoje eu vou falar com vocês como é que a gente aproveita o que nós vimos agora na MS Gás, né? Claro, para quem parou lá na MS Gás, tá? Eu sei que alguns de vocês que estão aqui pretendem fazer a SC Gás, que é uma empresa também maravilhosa, inclusive no nosso canal tem alguns vídeos falando sobre ela, mostrando a importância dela para o pessoal de Santa Catarina, a estratégia energética de lá, a exemplo do que ocorre na MS Gás. Mas hoje eu trouxe para vocês, para nós conversarmos, o que é que nós vamos fazer? Quais são os dois caminhos, inclusive que está sendo bastante badalado aí nas redes sociais, tá? Eu trouxe para vocês dois caminhos possíveis, de modo que a gente consiga aproveitar o que nós aprendemos aqui na MS Gás e podemos aproveitar e trilhar dois caminhos distintos, tá? Não excludentes entre si, tá? Então eu posso vir da MS Gás, aproveitar o que eu estudei indo para a Petrobras, tá? E inclusive nós vamos já falar sobre os regimes. E eu também posso ir para a Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras, que trabalha no mesmo no ramo, né, de apoio, né, que seria a partir do transporte de oleodutos, né, enfim, manutenções, refinarias, daria todo o suporte para a Petrobras nesse assunto, tá? Então o conhecimento acumulado, ele é ouro. E aí a gente vai entender como é que a gente vai poder aproveitar melhor o que nós vimos na MS Gás, tá? Então vamos lá. O day after, né? Por que parar agora é o seu maior erro, né? Geralmente o que acontece? A gente começa no concurso, vem. Se a gente conseguisse fazer um ajuste para os nossos próximos passos, e aí, claro, eu estou citando a Petrobras e a Transpetro, que são empresas de engenharia e que os concursos eles ocorrem geralmente de 2 a 3 anos, né? É, dependendo, claro, da necessidade da empresa. Então nós temos essa possibilidade de você ir aproveitar e ir subindo o conhecimento. Mas se você parar, o que, que vai acontecer? Você vai continuar a sua vidinha, né, o seu trabalho, mantendo a sua rotina padrão, esperando uma próxima oportunidade para começar do zero de novo, aí lá e vai começar todo o ciclo. Né? Então a gente precisa sempre ter atento da necessidade nossa como profissional. Tá? Eu falo isso porque nós, quando nos qualificamos, a gente pensa o quê? A gente tem duas possibilidades, né? Primeiro, eu vou investir numa carreira profissional, numa grande empresa, privada ou pública, né? Eu também posso empreender, então não está nada descartado aqui. E pode fazer os dois também, tá? Então não tem nenhuma uma exclusão entre você trabalhar numa grande empresa e empreender também. Mas o nosso propósito aqui é justamente ver como é que você ajusta o conhecimento que você viu na MS Gás indo trilhando para a Petrobras, tá? Então a gente não pode perder tempo, porque há a previsão de dois editais, né, previstos para 2026, para a Petrobras e para a Transpetro. Por quê? E a gente vai ver já já. Mas antes de aprofundar nas possibilidades de conhecimentos agregados, a gente vai tratar dessa questão da realidade, né? Nós que trabalhamos, né? Temos uma realidade muito distinta, né? Dos favorecidos socialmente. Por isso que eu trouxe para o debate que esse guia ele não é para quem tem o dia todo livre. Aí é herdeiro. Se você é herdeiro, acho que você deve estar investindo em outras coisas, né? E não necessariamente estudando, se preparando, né? Também, né? Você tem outras rotinas, não é o nosso caso aqui. Então eu estou falando para você, né? Que sabe da nossa realidade. Quer acordar cedo, pegar o trânsito, bater ponto, resolver problemas, voltar para casa para o segundo turno com a família, né? Então a gente vai ter um tempo escasso, né, diário, de 1 a 2 horas líquidas por dia, para nós aprimorarmos nosso conhecimento, além do cansaço mental acumulado do trabalho, né, e a responsabilidade financeira imediata, que seria a necessidade de pagar nossos compromissos, né, pagar nossas contas. Então um cidadão padrão, né, que é o que o pessoal fala, né, que vive na rotina, na roda dos ratos, né?
É o cidadão que acorda cedo, que vai pegar uma condução, vai para o trabalho, bater o ponto. É o CLT padrão, né? Que trabalha todo dia, de segunda a sexta, parte do sábado, né? Algumas pessoas que trabalham no regime de 44 horas. Então, encontrar tempo parece impossível, né? Mas só que com a MS Gás você mostrou que é possível chegar lá e fazer uma prova boa. Eu não diria necessariamente para ficar dentro das vagas, mas pelo menos para você ficar lá numa boa posição no cadastro de reserva. E é justamente agora que nós vamos refinar como é que a gente pode aproveitar essa dinâmica nossa e em prol, né, do nosso futuro, da melhoria do nosso futuro. Bom, há um grande mito das pessoas que não compreendem um pouco o sistema Petrobras, que é pensar que a Petrobras e a Transpetro elas possuem valores distintos, tá? A base salarial e a PLR das empresas são praticamente idênticas, né? Oscilam um pouco porque CNPJs diferentes, têm particularidades, às vezes o financeiro de um é bem superior, no caso da Petrobras, que é uma gigante, a Transpetro é uma parte dela. Então, a PLR da Transpetro ela tem suas variações, porém tem um quadro menor, diferente da Petrobras. Então, a diferença entre as duas, a gente poderia conversar aqui em linhas gerais, seria basicamente no estilo de vida, né? Enquanto a Transpetro, ela foca numa base fixa, né? Onde você vai ter o seu salário base com as vantagens, e aí entra a RMNR, né, que é um valor que a Petrobras aglomera benefícios financeiros que dão acima do salário previsto no edital. Se vocês já fizeram o concurso Petrobras, vocês vão ver lá que tem um salário base e é o mínimo que você deve ganhar. Então, geralmente, vamos lá, é 9 mil reais e ele garante uma remuneração mínima de 12. Por que que é isso? Ela tem um conjunto de valores que estão dentro de um pacote, que aí entra a diferença de região, entra a periculosidade e entram outras vantagens que, quando vocês estiverem no quadro, vocês vão conhecer um pouco. Mas eu botei aqui só para a gente ver em linhas gerais. A Transpetro você vai ter o salário base de lá, né? Mais a PLR. E a Petrobras, você teria o salário base com a PLR, que são bem equivalentes. O que variaria seria basicamente o quê? O adicional de confinamento, que é o offshore, ou seja, para quem trabalha no regime embarcado. Inclusive, sobre embarcado, se vocês tiveram a oportunidade de ouvir algumas pessoas aí, elas tratam o embarcado como se fosse um cargo dentro da Petrobras. Não, é um regime de trabalho, tá? Então é importante a gente ter clareza sobre isso. Então o mito de um paga mal, outra paga bem, isso não existe porque os salários são equivalentes. A verdade é o que? A diferença no contra-cheque ela vem dos adicionais de confinamento. Então se você precisa ficar alocado durante um determinado período sem voltar para casa, aí você recebe um adicional que eles chamam de adicional de confinamento. Então, não escolha pelo salário base, porque é a mesma coisa. Escolha pelo preço que você está disposto a pagar com o seu tempo pessoal. E por que que eu falo isso? Porque a Petrobras ela tem uma característica específica que seria o que a gente chama de caminho do mar, que é o offshore, né? Ou seja, lá no mar, fora da terra, que é justamente onde ocorrem os trabalhos em plataformas, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de ver o canal, aqui a gente tem vídeos também sobre o adicional, ou sobre o regime, né? De regime de embarque. Inclusive, se vocês estiverem ouvindo o vídeo até agora, bota aí embarcado, que aí a gente pode fazer depois um vídeo tratando das particularidades desse regime. Mas, em linhas gerais, o foco do regime embarcado seria o que a Petrobras tem, né? O regime embarcado, que é esse que você trabalha em turnos extensos, como 14 dias, e folga 21. Então, repare, mensalmente você teria basicamente umas férias, né? Ou seja, você trabalha 14 dias continuados, longe de casa, né? Há mais de uma semana. Então, eu acho até que a música foi inspirada nisso, né? Então, a gente tem 14 dias trabalhando, 21 de folgas. E aí tem os regimes de turno, que é 4 dias trabalhando, 6 de folga, e outros turnos que são de 6 por 9. Você trabalha 6 dias, regime de 12 horas, mas vai para casa e fica 9 dias descansando, tá? E aí vem a armadilha. Trabalhar 14 dias e folgar 21 parece um sonho, certo? Mas aí a gente precisa ter muito cuidado. E aí eu elenquei 2 prós e 2 contras aqui para vocês ficarem atentos para esse tipo de regime. Vamos para os prós, né? Primeiro, o salário líquido turbinado pelos adicionais, né? Pelo tempo. E depois, longos períodos de folga contínua. Então, repara, você vai ter os 14 dias trabalhando, 21 de folgas, maravilha, todo mês, né? É uma situação bem interessante.
E há uns contras, por exemplo, ausências em natais, aniversários, festas escolares, principalmente o desafio para quem é pai recente, né, para quem quer acompanhar aquela fase inicial do desenvolvimento dela, e então tem esses detalhes aí, né? Além disso, o distanciamento da rotina diária do lar. Então, muitas vezes, aquela ida, deixar o menino no colégio, acompanhar a rotina no balé, ver a aula de música, isso não necessariamente vai ser possível durante esse período que você vai estar no regime continuado. Claro, no intervalo vai poder, né? Que é justamente nos 21 dias de folga. E diante disso, o que a gente poderia falar é o quê? Que o perfil ideal para trabalhar nessa parte do regime embarcado seria jovens, solteiros, né? Ou quem precisa capitalizar rápido, né? Quer fazer o pé de meia. Ou, às vezes, você já está acostumado nesse regime de ficar tanto tempo fora e para você já não seria mais um problema. Ou seja, sua família já estaria acostumada um pouco com as suas ausências prolongadas. Então, realmente seria esse perfil, né? Pessoas destemidas, que estão dispostas, né? Porque, lembra, você vai estar dentro de uma plataforma, olhando todos os lados, vai ter o mar, só o mar, né? No máximo, uma plataforma ali próxima de você, que você vai olhar, né? Enfim, essa é a sua vida. Acordar, dormir, acordar, ver o mar, o pôr do sol, vai ter tudo massa, né? Sem contar nos regimes, né, que você vai ficar lá. Mas aí depois a gente vai falar das particularidades, mas nesse vídeo não, a gente só vai falar em linhas gerais. Continuando. A Transpetro. Então a Transpetro, o foco dela é o quê? São as refinarias, né, os terminais e regime administrativo turno em terra. Então vocês teriam as refinarias, os terminais da Petrobras para você trabalhar, no regime administrativo, que é esse regime comum que a gente tem, de 8 horas por dia, né? E o regime de turno em terra, que seria 4 por 6, 6 por 9, aí tem seus regimes dependendo da localidade. E o benefício é a qualidade de vida e presença. Ou seja, diariamente você estaria na sua casa, dormindo com seus filhos, né? Vocês vão ver, acompanhar o crescimento e desenvolvimento dos seus filhos, você vai poder jantar com o cônjuge após o trabalho, né? E aos contras, né? Qual é o contra? O salário vai ser um pouco menor, né? Comparado ao embarcado, né? Porque você não vai ter o adicional de confinamento. E claro, o perfil ideal é quem prioriza estabilidade familiar e está presente na rotina da família. Então você vai ter sua rotina regrada, né? E daí é interessante um detalhe. Quando você trabalha para a Petrobras, você vai fazer um concurso em sua maioria no âmbito nacional, ou seja, você não sabe necessariamente para onde você vai, ou você faz a nível regionalizado. Então, por exemplo, o edital de 2023.1 e 2023.2 tinham regiões. O 23.1 foi nacional, né? O 23.2 já foi diferente. Você escolhia para o Sudeste, parte do Nordeste, né? Ou para o Sul. E aí você, dependendo da região, você teria que se deslocar até lá para fazer os treinamentos, os exames, né? Para poder se alocar bem. E com isso, requer o quê? A mudança de domicílio. Então você teria que cuidar do seu deslocamento, claro. A empresa ela te dá uma ajuda de custo, né, nesse processo, mas você sairia da sua terrinha, né, e desbravaria uma outra unidade. Aí, dependendo do seu local de trabalho, conseguiria até conciliar. Se você for trabalhar no regime embarcado, 14 por 21, você conseguiria, de repente, organizar a rotina de tal sorte que você ficasse no seu local de origem. Mas quando você trabalha em refinarias, né, no regime de turno embarcado, fica mais desafiador, né? Porque você ficaria com pouco tempo para você ficar voltando, né? Então, financeiramente, talvez não compensasse. Depende, claro, de outras fontes de renda que você tenha, né? Mas eu imagino que o correto, assim, o mais adequado seria você se deslocar basicamente de Malicuia, né, para o local, tá bom? Então, a Transpetro, o foco dela é basicamente em terra e regimes de turnos. Então, qual crachá combina com a sua vida? A gente precisa definir, né? O perfil aventureiro capitalizador, né? A Petrobras, que seria o regime mais extremo dela, ó, e mais vantajoso para alguns, né? Que seria o regime embarcado, né? Então você teria que fazer a seguinte pergunta: o dinheiro compra a ausência? Se ele compra, sim, beleza. Mas o perfil familiar, né? Estabilidade. Se você é mais pacato, gosta mais de estar junto com a sua família. O dinheiro compra o tempo perdido? Não. Você não vai participar dos feriados, né, dos aniversários. Então tem esse detalhe. Então você vai ter que escolher o cargo que vai te dar dignidade financeira, mas que permita viver os momentos que o dinheiro não compra, né? Então você precisa definir seu alvo agora. Lembrando, os regimes administrativo, o regime de turno, é comum nas duas. A particularidade está basicamente no regime de embarque, que é o trabalho nas refinarias, principalmente na expansão do pré-sal agora, né, que a Petrobras está ampliando o seu trabalho por lá, e a chegada da margem equatorial que vai vir aí com força entre 27, 28 e nos anos seguintes, né,
que eu tenho certeza que vai dar tudo certo lá, todos os trabalhos que o pessoal da Petrobras está desenvolvendo. Então, tudo isso tende a dar certo, tá? Então, você precisa só identificar qual é o seu perfil. Para mim, ficar longe de casa por 2 semanas não tem problema? Cara, tenta ver a oportunidade para trabalhar no regime de embarque. Lembra que é um caixa rápido. Mas se você prefere a rotina administrativa, já deixa claro. E esses regimes, ó, o pessoal da Petrobras é muito humano nesse aspecto, tá? Eles vão sempre identificar seu interesse. E se você não tiver interesse de embarcar, sem problema, é só deixar isso claro, né? No ato de entrevista, no RH, né? Você já deixa claro, não, eu não tenho interesse de embarcar nesse momento. Né? Porque, dependendo da demanda, ele pode preparar as pessoas já para sair do curso de treinamento direto para o embarque. Vamos lá, continuando nosso trabalho. Engenharia reversa, o que que você já tem na mão? Vamos fazer uma análise do que a gente está vendo na MS Gás, tá? E por que não também a SC Gás incluindo aqui no pacote, tá? Para quem está fazendo. Então, só não observa a Petrobras Transfer por hora, foca nessa reta final lá na SC Gás, tá? Inclusive, dá uma olhada aqui na descrição, deve ter alguma coisa interessante aí nessa reta final para vocês, que a nossa equipe preparou, tá? Então, acompanha aqui embaixo. O que que a gente vai ter que já poder aproveitar? Que seria a parte de português, né? A parte de português integral, não naquela tranquilidade da IESES, tá? Vai ter um pouco mais de profundidade, a gente vai já falar sobre isso. Então, estuda bem as regras gramaticais, as estruturas já, né, que vocês já estudaram, interpretação, enfim, toda aquela parte de português. A matemática e raciocínio lógico, né, que a gente estudou lá, né, o aquecimento já foi feito. Então, em linhas gerais, a parte de matemática é básica, né? Em linhas gerais, a gente viu lá. Claro, a IESES, diferente da Sesgran Rio e Sebrasp, ela é mais sutil, né? A forma de cobrança. Então é mais, vamos dizer assim, mais previsível. Ela fica muito na superfície. A Sesgran Rio e o Sebrasp, eles geralmente eles aprofundam um pouco mais. Então, eles requerem um pouco mais de, vamos dizer assim, de trabalho de munheca, né? Então você tem que batalhar bastante. E aí, quem fez engenharia, né, a parte do pessoal da MS Gás, quem fez a operação e manutenção, a parte de produção, né? Enfim, viu lá um pouco de termodinâmica, a parte de mecânica, a parte química, né? Os temas são os mesmos, né? Eles ficam dentro da mesma órbita. Eu estou falando para engenharia, tá? Mas aqui também eu sei que tem administradores, contadores. Essa parte também, a Petrobras, ela requer esses analistas, né, organizacionais, tá? Então ela vai ter o administrador, tem a parte dele também. Então vai aproveitar muito do que viu na MS Gás, principalmente a parte de português e matemática, tá? Então você não vai começar do zero, né? É só fazer um ajuste de rota aí e continuar, mesmo sem edital, tá? Isso é muito importante. Então vamos lá, o choque de bancas, né? Que é o IESES versus a Sesgran Rio, que é a banca contratada tanto pela Petrobras quanto pela Transpetro. Então, o IESES, que é o passado, o português, gramática, normativa, regras rígidas, a matemática, nível básico e nível médio. A Sesgran Rio, a gente vai ter que aprofundar um pouco mais na parte de interpretação, os textos da Sesgran Rio são mais longos, né? Tanto que a prova da MS Gás, quem acompanhou, viu que não tinha texto longo, era muito cara crachá, né? Uma interpretação de texto, uma interpretação. A gramática aplicada ao contexto, né? Que foi o que aconteceu que a Narcisa Rio ela cobra. Além disso, tem a matemática, né, que é o calcanhar de Aquiles, né? Mantenha o ritmo da MS Gás, mas aumente drasticamente a dificuldade de questões. Por quê? Porque às vezes a Sesgran Rio ela quer um cálculo quebrado, que a IESES também gosta, só que a dinâmica é totalmente diferenciada. Por isso que eu recomendo, desde já pega as provas passadas, tenta resolver, tá? Para que você não fique somente no decoreba, na superficialidade, né? Então você vai ter que começar a interpretar textos técnicos e literários, né? Porque ele requer um nível de leitura muito interessante e a Sesgran Rio ela requer de você, né? Que sua mente esteja tranquila e fluida para realizar uma boa interpretação. O gap, né? O que é que vai faltar? Então a gente vai discutir um pouco onde a gente deve focar a nossa energia a partir de agora. A gente já teve a base da MS Gás, agora vamos identificar o que é que vai faltar, tá? Na Sesgran Rio, quando a gente fala de Petrobras e Transpetro, existem novas prioridades. Por exemplo, o inglês técnico, né, que é diferente da MS Gás, os gigantes eles cobram leitura instrumental, né? E não precisa ser fluente, mas precisa ler manuais e textos técnicos de forma fluida. A SC Gás, só um parêntese, ela cobra um pouco de inglês. E nessa mesma pegada aqui, tá? Que justamente ela vai botar um inglês técnico. E a parte da específica, né? A Petrobras, né, e a Transpetro, elas vão cobrar mais profundidade, né, que a MS Gás. Então, o tema é o mesmo,
em sua maioria, né, a complexidade é maior. E lembra que pega em último edital, tem os blocos 1, 2 e 3, que ele organiza todo o conhecimento que ele vai cobrar de cada bloco e com pesos distintos, dependendo da prova, tá? Então vamos lá, o cronograma inteligente. A gente não pode esperar o edital, né? Isso é uma premissa básica de todo mundo que se prepara para concurso. Então quem começa a estudar só quando o edital sai, quase nunca passa, ou então passa um bom perrengue, tá? O que a gente precisa entender agora dos dois editais, ou melhor, das duas empresas que nós estamos trocando em miúdos aqui, tá? A validade do concurso atual da Transpetro, ela vai até o dia 2 de abril de 2026. Então, em 2 de abril, fecha a conta e a Transpetro ficaria sem um cadastro de reserva, tá? E aí abre uma possibilidade de um novo edital. Por isso que algumas pessoas já estão falando de 2026 e tal, por conta dessa data, né? Que seria 2 de abril. A previsão de edital ainda em 2026, né? Tanto para a Transpetro, que o pessoal bota sempre o quê? Como vai encerrar, eu vou ter que puxar. A Petrobras, nível superior, ela está sem edital desde não, mais de um ano aí, que é quando encerrou a última chamada dela. E aí, há a necessidade de chamar novos profissionais, sobretudo por conta das novas demandas, a nova dinâmica, o plano de investimento da Petrobras. Quem teve a oportunidade de acompanhar a live viu que é bem ousado, né? E, consequentemente, vai precisar de muita mão de obra, né? É só vocês lembrarem que depois que a Dilma, né, saiu do governo, a Petrobras entrou numa rota de saída elevada de funcionários, né? E aí, para a gente recuperar aquela quantidade de gente que tinha até Dilma, né, para cá, é uma quantidade considerável que haja concurso. Ela vai ter que voltar, a Petrobras, naquela dinâmica de 6 em 6 meses ter concurso, né, para chamar mais gente, para alocar mão de obra. E especulam-se também a possibilidade de abrir um novo edital para nível médio, diferente do atual, tá? O atual ele foi renovado, o 2023.2. Ele ia vencer em dezembro, a Petrobras renovou por mais de 18 meses, e aí o edital para nível técnico da Petrobras vai até o junho de 2027, ou seja, ainda tem validade, né? Então há a possibilidade de edital para nível superior, né? E edital para nível técnico também, em áreas diversas a o que hoje está vigente. E a Transpetro encerra o seu prazo agora no dia 2 de abril, consequentemente ensejando a necessidade, ou pelo menos estudos, né, para a necessidade de nova mão de obra é, antes, né, da convocação do pessoal que ainda está no cadastro de reserva lá da empresa. Então você vai fazer o quê? Pega o edital anterior e começa a identificar quais são as áreas que você já conhece e a que você precisa melhorar, se aperfeiçoar, tá? Então o objetivo aqui é basicamente levantar para vocês a ideia de antecipação. Antecipem-se a esse grande potencial de empresas que vocês têm na mão. Qual é a tática de guerra que nós temos, né? Que é a nossa realidade nua e crua. O público que eu converso, né, que são as pessoas que participam desse canal, geralmente são pessoas que trabalham, né, num regime de 11 horas em média, né, que se aí a gente conta o deslocamento, né, para o trabalho, hora de almoço. Então, se a gente pensar 1 hora para chegar no trabalho, às 8 horas efetivamente, mais 1 hora de retorno para o trabalho, fora a hora do almoço, então tudo isso dá em torno de 11 horas, né, que é o trabalho mais deslocamento. Aí você tem, em média, 7 horas de sono, que é uma raridade, tá? Eu reconheço. Aí você tem família, casa, tomar banho, se cuidar, né? Que é mais 4 horas, então vai sobrar um tempo escasso de 2 horas. Então essa é a realidade. Você não tem 4 horas seguidas para estudar. É uma realidade que a gente precisa aceitar, tá? Então, o fato. Se você esperar um momento perfeito de silêncio e calma, você nunca vai estudar, né? Então, uma aprovação vem justamente do estudo fragmentado. Você vai ter que usar seu tempo de forma inteligente, tá? Que é justamente a realidade de muitas pessoas que são aprovadas em concursos. A gente precisa identificar quais são os tempos mortos que nós temos e que a gente subutiliza. Então, por exemplo, transforma o deslocamento e espera em horas líquidas. Por exemplo, tem muita gente que tem preconceito com videoaulas. Cara, mas se você está pegando uma condução, quer seja seu veículo próprio, quer seja um ônibus, você está com o celular na mão,
você bota um fone, dá para aproveitar e assistir uma aula na velocidade 1,5, na velocidade 2, e com isso você ganha tempo. E aí eu queria que você comentasse aqui, você faz isso? Você acelera um pouco sua aula, aproveitando, até mesmo na hora que você está lá fazendo algum trabalho mais automático, como por exemplo, quando a gente está no final de semana, né, vai fazer alguma atividade doméstica, bota um fone lá, fica aproveitando esses momentos, né, que você pode otimizar o aprendizado, né? Além disso, tem a hora do almoço, geralmente é 1 hora. A gente almoça ali com 15, 20 minutos, bate um papo rápido, volta lá, nós conseguimos ali meia hora, 40 minutos, né, de aproveitamento para a gente assistir uma videoaula, resolver alguns exercícios. Por isso que as plataformas de questões, como por exemplo aqui concursos, Tecconcursos, elas já são otimizadas, né, em sua maioria, para uso com celular também. Ao invés de estar nas redes sociais, pega lá uma bateria de 20 questões, né, para você ficar exercitando, né? E outra coisa que é bastante comentada, né, por quem está se preparando para concursos de alta competitividade, como é o caso da Petrobras, é o ciclo de estudo, né? Você já sabe que a prova de português são basicamente 3 disciplinas, vamos botar assim em linhas gerais, simplificando um pouco, né? É português e inglês, que é o básico, e o específico. Só que o específico tem um calhamaço de coisas. Então você pode fazer o seguinte, uma sugestão aí, né? Começa a segunda, pega lá a aula de português, vê específica, lembra? Tenta sempre simular, sempre resolver questões da 6 Gran Rio. Na terça-feira foca na matemática, mais específico, né? Lembra? A matemática é uma parte do específico. Então, mas lá vai ter o quê? Vai ter a parte de conhecimento básico, né? Da matemática do ensino médio, vai ter a matemática do ensino superior, e aí para quem é engenheiro, a parte de álgebra, a parte de cálculo diferencial integral, né? A parte de probabilidade estatística. Então, essa parte é que você precisa aprofundar um pouco mais. Aí no outro dia você faz inglês, faz uma revisão, né? Mas de modo que você tem que focar no específico, tá? E no básico para garantir a pontuação mínima para não ser eliminado. Geralmente o básico só serve para eliminar ou para critério de desempate, tá? Mas o que vai contar no final das contas, o fiel da balança, é o específico. Por isso que você não pode descuidar da parte específica e aproveitar a bagagem da MS Gás e levar aprofundando, né, para a Petrobras tudo que você estudou. Então, o acordo de fim de semana, né? A negociação familiar ela é vital para a aprovação. Então vamos lá, no sábado, você tem um horário do futuro, né, que é de 8 até as 13 horas, e depois o tempo para a família de 13 às 22. Então você pode ter tendo clareza do desafio, né? Ou seja, o sacrifício agora é temporário. O cargo, a estabilidade para a família é para sempre. Então reserva o horário da manhã do sábado para você se dedicar aos seus estudos. Lembra, não dá para obrar milagre durante a semana. A gente vai ter em média 2 a 3 horas aí por dia para poder se dedicar exclusivamente para o concurso. Tirando isso, são naqueles tempos mortos, né? Que é aquele tempo que a gente subutiliza ou fica no vácuo, né? A gente aproveita eles para assistir uma videoaula, praticar exercício. Então, e depois você organiza, né? Que lembra, tudo é estabilidade, tudo é baseado no equilíbrio. Então a gente precisa ter um regime de compensação. Então, à tarde você faz seu passeio com a família, conversa, assiste um filme, vai para o cinema, né? Mas lembre-se do compromisso que você precisa ter. Tenta ajustar teu horário de 15 a 20 horas semanais, pelo menos, tá? Para que você possa caminhar, trilhar o caminho do seu futuro, que é o que nos interessa, afinal de contas. Então, para a gente fazer um resumo operacional, você precisa usar a base da MS Gás na parte de português e matemática, mudar a chave para a Banca 6 Gran Rio, né? E, além disso, decidir o regime de trabalho que você pretende fazer. Regime de turno, regime comercial, ou você, se for fazer Petrobras, claro, trabalhar no regime de embarque. Veja suas preferências, principalmente para quem é da área técnica. Quem é do regime administrativo não teria essa dificuldade. E, claro, garantir o estudo picado, né, nos tempos mortos, né, que é justamente otimizar o seu tempo durante o seu trabalho. E, claro, fazer um intensivão, né, no sábado de manhã e no domingo fazer algumas provas, reciclar algumas questões, né? E existe dignidade, gente, em chegar cansado do trabalho e ainda abrir um livro, resolver uma questão, estudar uma videoaula, uma audioaula, resolver algumas questões, tá? E é esse cansaço que vai mudar a vida da sua família em 2026, né? Então comece por hoje, tá? E é justamente sobre isso que a gente precisa conversar, né? A gente, às vezes, quando está se preparando para o mercado de trabalho, a gente fica naquela ânsia, né, de performar, de trabalhar numa empresa.
que a gente possa se desenvolver. Por isso que eu falei aqui na nossa jornada sobre grandes players, né? Por exemplo, a MS Gás é uma empresa fantástica. E eu tenho certeza que vocês que fizeram o concurso, com certeza buscaram lá um ponto de apoio que vocês possam se desenvolver profissionalmente e em troca disso, ser bem remunerado, né? Que nós, lembra, nós como enquanto trabalhadores, a gente fornece a mão de obra e cumprirá a nós valorizar esse tempo, né? Em prol, primeiro, da gente enquanto profissional e da nossa família. Esse é o cuidado que a gente precisa ter. E é por isso que eu falo para vocês, o estudo é que vai definir o rumo, o local que você vai, né? Porque você hoje está fazendo para a MS Gás, mas existem outras oportunidades para além dela, né? E existe Petrobras, existe a Transpetro, mas quem tiver a oportunidade de trabalhar na MS Gás, vocês vão ver, de repente até lá vocês queiram fazer carreira pelo local bacana, pelos profissionais, né, sérios, comprometidos lá com o resultado, e aí vocês vão poder deslocar toda a atenção de vocês para lá. Eu queria saber se faz sentido isso para vocês, tá? E se faz sentido, queria que vocês deixassem um like, comentassem, compartilhassem, inscrevessem e digam para mim, né, o que vocês estão esperando após a MS Gás? Quais são as próximas etapas na vida de vocês, na vida profissional, tá? Que isso é muito importante e relevante para nós aqui do canal, tá? Para vocês, muito obrigado. Até a próxima.